Bom dia a todos. Nós somos a Igreja Batista Sião e estamos estudando na revista Compromisso. Estamos iniciando este terceiro trimestre, onde estaremos abordando sobre doutrinas bíblicas, razões da nossa fé. E hoje nós vamos estudar a lição número 2, que aborda sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, Ele é o Supremo Criador, Ele é o Deus que criou todas as coisas que há e sustenta o universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que detém em suas mãos todo o poder no céu, na terra e no mar. E nós também conhecemos pela Escritura Sagrada que desde o princípio, quando nós vamos abrir a palavra lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos encontrar Deus, Ele se revelando das três maneiras, das três formas. E Gênesis capítulo 1, versículo 1, inicia assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. Então eu citei aí o início do capítulo 1 de Gênesis, e nós vamos encontrar aí a manifestação das três pessoas de Deus: o Pai, o Deus Criador, o Filho e o Espírito Santo. Quando diz assim, e haja luz, está usando aí a palavra. E nós vamos encontrar lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, o evangelista João dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós estamos vendo aí que em ambos os testamentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, há esta comprovação da pessoa de Deus se revelando, se mostrando como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no princípio que João fala, citando a pessoa de Jesus ali presente, ele diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Às vezes as pessoas que não têm conhecimento da verdade, não têm conhecimento de Jesus, falam assim: isso aí foi antes de Cristo, como que querendo dizer que alguma coisa ou alguém, né, fez algo antes de Cristo. E nós sabemos que
Cristo, ele é desde o princípio. Ele é eterno. E nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, nada, como João cita aqui, nada do que nós vemos, nada do que existe sem Cristo. Então, nós ficamos maravilhados quando nós temos conhecimento de quem é o Senhor Jesus Cristo, de quem é Deus, de quem é o Pai, de quem é o Filho e o Espírito Santo. Porque nós temos o privilégio, a honra de saber que estes são as pessoas, não é? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as pessoas de Deus que se revelam a nós de forma que nós passamos a ter conhecimento do plano, da vontade de Deus para as nossas vidas. E nós vamos ver aqui que o texto áureo, ele fala justamente de que o Verbo se fez carne. Em João capítulo 1, verso 14, João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De modo que estamos vendo aqui que Deus, ele se revelou, se manifestou, se apresentou a nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós. E diz João que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós estamos vendo aqui que Deus, ele se mostra a nós, ele se revela a nós. Ele quer que nós o conheçamos, que nós saibamos qual é, na verdade, a sua vontade para as nossas vidas. E nós vamos encontrar Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus, ele é desejo dele que nós experimentemos qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, ele se manifesta a nós, ele se apresenta a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E é interessante que Jesus, o Filho de Deus, Deus, o Pai e o Espírito Santo, eles vivem uma unidade perfeita. E isto é muito maravilhoso, porque nós sabemos que eles trabalham de uma maneira que não há como nós duvidarmos, não é, do desejo de Deus para nós, da vontade de Deus para nós.
E daí em João capítulo 14, verso 15 e 16, João diz, né, falando da vontade de Jesus, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vejam que há uma harmonia perfeita, uma unidade, uma sincronia, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, então, ele diz: se vocês me amam realmente, vocês vão obedecer os meus ensinos, vão guardar os meus mandamentos. E Jesus ele é tão objetivo que em outra ocasião ele disse que os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, ele torna para nós as coisas bem esclarecedoras, para que nós não vivamos confundidos. E então Jesus, ele ali naquele momento em João capítulo 14, 15, 16, ele disse: e eu rogarei ao Pai. Vejam que há uma sintonia, uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Perceba que Jesus, ele disse: e ele, Deus, não é, o Pai, vos dará outro Consolador. Essa palavra outro, no grego, ela tem o sentido de alguém da mesma espécie, né, da mesma característica, com o mesmo atributo que eu. Então, Jesus, ele estava mostrando ali que o Espírito Santo e ele e o Pai são um. E algo interessante aqui também é que Jesus diz: para que fique convosco para sempre. Fique, não é? Então, quando nós ouvimos a palavra, um dia ouvimos a palavra, cremos em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos a salvação que Ele veio nos dar, somos convencidos pelo Espírito Santo desta necessidade, nos tornamos novas criaturas, filhos de Deus, e o Espírito Santo passa então a habitar em nós. E aí Jesus disse que o Espírito Santo, ele estava rogando ao Pai, e que o Pai daria, ele ia ficar convosco, ficar conosco para sempre. Então, é maravilhoso nós sabermos disso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em sintonia, em harmonia, e o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós sejamos em todas as coisas mais que vitoriosos por Ele, por aquele que nos amou. Então isso é maravilhoso, nós termos este conhecimento, de nós experimentarmos isto, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isto que Jesus, e é isto que o Pai, é isso que o Espírito Santo, eles querem que nós vivamos, que nós experimentemos, para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado, e Ele
é engrandecido para sempre. Amém. Dando sequência ao nosso estudo, nós vamos ver a pessoa de Deus. Temos um Deus vivo e verdadeiro, que é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Este é o Deus ao qual nós servimos, o Deus a quem nós prestamos o culto, a adoração. Nós vamos encontrar, falando acerca da pessoa de Deus, em Deuteronômio 6,4, quando Moisés, que liderava, que guiava, que dirigia o povo até a terra prometida, ele dizer: ouça, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Então nós vemos aí que há um só Deus, há um só Senhor, há um só Criador, e este é o Deus ao qual nós servimos. Já na Nova Aliança nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, aquele homem muito sábio, que estudou aos pés de Gamaliel, ele fazendo uma oração de gratidão a Deus, ele diz: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Nós vemos aí que isto confirma que há um só Deus, e o Deus ao qual nós servimos, que está revelado a nós através das Escrituras Sagradas. E em Êxodo 15:16, Moisés e o povo de Israel entoam a Deus um cântico que diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Coisa linda, né? Nós vemos o líder, Moisés, juntamente com o povo, exaltando a Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar. E, como nós sabemos, Deus, ele se apresenta, ele se revela a nós como Deus Pai. Nós vamos encontrar em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele dizendo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, do qual são todas as coisas, e nós para Ele, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Vejam que o apóstolo Paulo, ele que antes de se converter, ele mesmo diz, né, por desconhecer a Deus, por não ter o conhecimento devido da pessoa de Deus, o Deus que é amor, que é justiça, que revelou a nós o seu amor enviando seu Filho Jesus Cristo. Então, ele, antes de conhecer a Deus, o apóstolo Paulo perseguia aos cristãos quando teve um encontro com Jesus, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Então nós vemos aí que Deus, ele se revela a nós como Pai. Nós vamos encontrar em João capítulo 1, verso 12, o seguinte ensino sobre Deus Pai, quando ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. De modo que estamos vendo aí que Deus, ele se revela a nós como o Deus Pai, não é? E aqueles que, crendo em Jesus, o recebem como Salvador, se tornam filhos de Deus. Nós vamos encontrar também acerca da manifestação de Deus como Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, estamos nos baseando, obviamente, nas Escrituras Sagradas, e nós vamos encontrar em Mateus 16, verso 16, dizendo: e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Quando Jesus fez a pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos ver também em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo, ele falando acerca de Jesus, o Deus Filho, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem, ou de recebermos, a adoção de filhos. De modo que estamos vendo aí que Jesus, ele é o Deus Filho. Ele se revelou a nós. Nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 1, verso 3, o autor deste livro dizendo: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Nós vemos que está revelado na Escritura Sagrada que Jesus é a expressão exata do Pai. Então, ele se manifestou a nós como Filho unigênito do Pai, Filho de Deus. Bem, e quando nós falamos também acerca da pessoa de Deus como o Espírito Santo, nós sabemos que é muito importante hoje nós, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sabermos ou tomarmos consciência de que o Espírito Santo é a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade, e está revelado lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, quando da criação, e nós citamos no início do nosso estudo, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então estava ali a pessoa do Espírito Santo presente na criação. Que coisa
maravilhosa, que coisa gloriosa é nós termos conhecimento acerca disto. Que, infelizmente, há aqueles que tentam rebaixar o Espírito Santo a uma energia, a uma força ativa. E nós sabemos que uma força ativa, uma energia, não intercede, não se entristece, e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele se entristece também quando aqueles que deveriam crer, né, deveriam viver a palavra de Deus, não fazem. E em João capítulo 16, verso 13, nós vamos encontrar acerca do Espírito Santo, sendo dito assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nós sabemos que se nós hoje temos conhecimento de Deus, da palavra de Deus, é porque fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E para não fazermos aquilo que desagrada a Deus, não pecarmos, o Espírito Santo é aquele que em nós nos guia a toda a verdade. E o Espírito Santo também, conforme está em Atos capítulo 1, verso 8, está escrito: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Isso é o próprio Jesus falando, que nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, e seremos suas testemunhas, testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De modo que nós vemos aí a importância de nós sabermos a quem nós servimos, a quem nós adoramos, conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, estudarmos. É interessante que no nosso estudo há algumas coisas que são importantes nós refletirmos hoje. É que será que o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tem sido o foco dos meus estudos? Será que realmente nós temos dado o devido valor, a devida importância em estudarmos, em conhecermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Outro questionamento é: como tem sido o meu relacionamento com o Deus Trino? Nós sabemos que o Pai criou todas as coisas, enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e deixou para nós, para habitar em nós, o seu Espírito Santo, que nos ensina, que nos instrui, que nos guia a toda a verdade. Será que nós temos focado mais nos problemas da vida ou no Deus que nos ajuda a resolvê-los? Então, que o nosso foco seja a pessoa de Deus, seja o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, para que nós possamos testemunhar da verdade, para que o nosso testemunho seja um testemunho eficaz, eficiente, que tenha resultado, e para que nós vivamos também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo da forma como o Pai deseja que nós vivamos, para a glória do seu nome,
para que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Amém.